Olá, sejam muito bem-vindos ao canal. Início de semana, firmes e fortes. Meu nome é Roberta Renault e se você está me assistindo pela primeira vez, eu te apresento Vocação Jurídica. Esse canal foi criado para você que é advogado, estudante de direito e também não pode não ter nenhuma formação jurídica, mas que queira entender de uma forma bem simples e objetiva o funcionamento de um processo criminal na prática. Eu trago sempre dicas sobre advocacia criminal e temas sobre direito penal e direito processual penal. Portanto, mais uma vez, seja muito bem-vindo, sinta-se acolhido nesse canal. Gente, hoje eu quero falar sobre as principais dúvidas que as pessoas que acabam de ser condenadas têm. E essas dúvidas, da onde eu tirei? Eu tirei através de perguntas que são feitas para mim. Eu tenho 25 anos de advocacia criminal, então vários clientes já passaram por mim e apresentam sempre as mesmas questões, as mesmas dúvidas. Não só aquelas pessoas que estão respondendo o processo criminal, mas principalmente a família, né, do processado, que também sofre muito e, em via de regra, está sempre ajudando, né, contribuindo para que tenha um melhor desfecho aquele processo criminal. Então, sem mais delongas, e tem uma dúvida aqui também que eu vou responder ao longo desse vídeo, fica atento, que eu acho que é a principal. Eu nunca vi um condenado não fazer essa pergunta. Então, se você tem interesse, fica por aqui e assiste até o final, tá bom? Vamos lá. Eu trouxe aqui, fiz umas anotações para não esquecer, são 10 perguntas. A primeira é: posso recorrer? Veja bem, a gente vai falar aqui daquelas ações penais de iniciativa pública. Eu vou explicar o que é isso. São aqueles crimes que o Ministério Público é o órgão que acusa. É ele que acusa a pessoa que pratica o crime. Então, a gente vai falar, por exemplo, dos crimes contra a vida, como o caso de um homicídio, de um aborto, dos crimes contra a propriedade, como é o caso do roubo, do furto, do estelionato, da apropriação indébita, dos crimes contra o tráfico de droga, né, que é a substância entorpecente, e todos esses em que o Ministério Público é o titular da ação penal. Então, nesses casos, se a pessoa vem a ser condenada, aquela pessoa que, num primeiro momento, foi acusada da prática de um crime, aí ela participou da audiência de apresentação de provas, ela prestou um interrogatório, o advogado particular, o defensor dela, apresentaram todas as provas que consideravam pertinentes, passou por todo esse processo. Se no final o juiz profere uma sentença e acaba condenando aquela pessoa e aplica uma pena contra ela, ela tem sim interesse em recorrer. E ela pode recorrer. Não só pode, como deve. A gente já vai falar sobre isso. E o que significa recorrer? O que é um recurso? É a possibilidade que aquela pessoa condenada tem de que ela seja revista a sentença condenatória. Então, aquela sentença em que o juiz condena alguém para a prática de um crime e fixa uma pena, a pessoa condenada ela tem esse direito de que essa decisão seja revista por um outro tribunal. Geralmente, não é um juiz que vai rever através do recurso. São desembargadores que participam de uma Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado que a pessoa estiver respondendo o processo. Então, o recurso é isso, é essa possibilidade de rever essa decisão. Então, nesse caso, toda pessoa condenada tem direito ao recurso, sim. Muito bem. Quanto custa o recurso? Essa é a segunda pergunta que me fazem. Quando você vai fazer o recurso, interpor o recurso, você não precisa pagar nada naquele momento. Mas você pode ter certeza que, no caso de um processo criminal, geralmente o juiz condena por custas processuais. Então, se por acaso você fez esse recurso e lá, quando ele foi julgado, foi mantida a condenação, no final, na parte de execução penal, ou seja, quando você for cumprir a pena, você vai pagar custas judiciais. Geralmente é assim que funciona. E a pessoa que não tem condições de pagar essas custas, ela pode pedir isenção, mas aí desculpa, na parte da execução da pena, ok? Outra pergunta também que me fazem muito:
O que eu posso pedir nesse recurso? Veja bem, o que vai ser julgado nesse recurso? O que eu peço exatamente? É claro que não é você que vai fazer. Quem vai fazer é um defensor público, né? Se você não tiver condições de arcar com um advogado particular ou um advogado particular. Mas o que ele pode pedir? Geralmente, a sentença ela tem a parte em que o juiz reconhece que aquela pessoa praticou o crime, então ela diz que a pessoa é culpada. E no segundo momento, ele vai fixar uma pena, que geralmente é privativa de liberdade, ou seja, a pessoa fica presa numa unidade prisional, né? Então, geralmente é assim, a sentença tem então o primeiro momento, que diz que a pessoa é culpada e depois fixa a pena. No recurso, geralmente a gente pode falar sobre essas duas questões. Então, o advogado ele pode tentar absolver você, fazer com que aquela questão em que o juiz te considerou culpado seja revista pelo tribunal e pode também fazer com que a pena seja abaixada, né, ou modificada de acordo com o caso em concreto. E às vezes acontecem questões que a gente chama de nulidade. O que é isso? Para você que é leigo, que nunca ouviu falar. O juiz, ao longo do processo, ele tem que respeitar regras que estão no Código de Processo Penal, assim como ele tem que respeitar regras que estão, os direitos e garantias fundamentais que estão na Constituição Federal. Se ele descumpre alguma dessas regras, isso é ilícito. Às vezes a prova se torna ilegal. Então, o advogado também pode falar sobre eventual irregularidade, ilegalidade que o juiz tenha praticado no curso do processo. Não só o juiz, como pode ser um delegado, como pode ser o Ministério Público, tá bom? Então, isso também pode ser objeto do recurso. Então, posso discutir que seja revista a condenação, o valor da pena e a própria pena e ilegalidades que foram praticadas no processo. Quarta pergunta: vale a pena recorrer? Sim, sem sombra de dúvida, na minha humilde opinião, vale a pena recorrer. Por quê? Mesmo quando a situação é muito complicada, quando as provas são desfavoráveis, eu acho que a gente vale sempre a pena tentar rever a decisão, né? E às vezes o advogado, ele pede para rever a questão da condenação, da pena, e ele usa um fundamento qualquer. Mas o tribunal, ele pode absolver por outro fundamento. Ou seja, o tribunal não fica preso aos fundamentos do advogado. Então, quando você pede para que a pessoa seja absolvida, que aquela decisão condenatória seja revista, você está abrindo a possibilidade de um tribunal, que é composto de desembargadores, reanalisarem todos aqueles fatos e chegarem à conclusão de que é caso de absolvição. Então, eu sempre considero muito importante recorrer, tá bom? Quinta pergunta: qual o prazo do recurso? Não posso recorrer a qualquer tempo. Tudo no Código de Processo Penal tem prazo, pelo menos a maior parte das coisas. E o recurso, geralmente, quando a gente fala em recurso de apelação, que é geralmente o recurso que vai, o quê? Discutir aquela condenação, né, que foi proferida numa sentença, reconhecendo a responsabilidade daquela pessoa, considerando aquela pessoa culpada e fixando a pena, geralmente o prazo é de 5 dias. Então, a partir do momento em que aquela pessoa acusada toma conhecimento dessa sentença, ele tem 5 dias para recorrer. Existe um caminho, né, que eu utilizo como advogada muitas vezes para ganhar mais tempo e para entender melhor quem é o tribunal que vai julgar esse recurso. Mas isso aí é uma questão bem técnica, que eu faço o seguinte: eu digo ao juiz que eu pretendo recorrer e que eu vou apresentar todos os fundamentos desse recurso só quando estiver lá no tribunal, porque está no juiz que proferiu a sentença. Esse recurso sobe para o tribunal. Quando subir para o tribunal é que eu digo que eu vou apresentar as razões de apelação, que são os fundamentos
escritos desse recurso. Isso me faz ganhar um pouquinho mais de tempo. Se você quiser entender um pouquinho melhor sobre essa questão, eu posso até deixar um vídeo que fala muito bem sobre isso, ok? O que mais? Qual o julgamento? O prazo, eu já falei que é a quinta pergunta, né? A sexta pergunta: como é o julgamento do recurso? Basicamente, pessoal, o que acontece? O juiz deu a sentença considerando você culpado e fixando uma pena. Aí, ele vai intimar você vai tomar conhecimento dessa sentença. Aí, no prazo de 5 dias, o advogado, seja um defensor público ou particular, ele vai fazer esse recurso. Depois que o recurso é feito, o Ministério Público, que é o órgão de acusação, ele vai fazer o quê? Ele vai apresentar contrarrazões do recurso. O que é contrarrazões? Ele vai dizer rapidamente, né, os motivos pelos quais aquele recurso que o seu advogado fez não merece ser considerado. Porque o objetivo do Ministério Público geralmente é o quê? Manter a sua condenação. Lembra que o Ministério Público é o promotor, é o órgão que acusa. Depois que é feito as contrarrazões pelo Ministério Público, aí esse recurso, esse processo, ele sobe para o tribunal que vai julgar o recurso. E lá existe um procedimento até o momento em que é marcado o julgamento desse recurso. E no dia marcado, o advogado vai até o julgamento e pode fazer a sustentação oral. E o resultado, em via de regra, é dado lá no dia do julgamento. Então, basicamente, de uma forma bem simples, é assim que funciona o julgamento de um recurso. Também tem um vídeo aqui no canal detalhando cada etapa. Se você tiver interesse, dá uma procurada aqui na Advocação Jurídica que você vai achar. Aliás, você vai achar vídeo sobre vários temas da advocacia criminal, né? Outra pergunta também que me fazem muito: eu tenho que participar desse julgamento? Porque às vezes aquela pessoa que foi condenada, ela já está presa. Ela já ficou presa, inclusive, antes da condenação. Presa preventivamente, enquanto ela estava aguardando o julgamento. Quando há uma audiência de instrução e julgamento, que é a audiência de apresentação de provas, essa pessoa sai do local onde ela está, da unidade prisional, e ela vai até a audiência para participar. Então me perguntam se no julgamento da apelação de um recurso, se há necessidade do deslocamento dessa pessoa. Não, isso não acontece, tá? Então, fique tranquilo, porque geralmente esse deslocamento é algo exaustivo, né? Não é uma coisa muito simples. E quando há esse deslocamento, vários outros presos também são deslocados. Então, o espaço é apertado, calor, às vezes chega tarde no local onde é realizada a audiência. Mas isso é na audiência de instrução e julgamento. Em caso de recurso, não tem esse deslocamento. Então, você, acusado que foi condenado, não vai participar desse julgamento. Mas a sua família pode ir, pode estar presente, eu acho até interessante, inclusive cobrar do advogado, para que no dia do julgamento ele faça a sustentação oral, tá? Ele vai fazer a sustentação de tudo que ele escreveu no recurso, ok? Outra pergunta: tenho que aguardar o julgamento preso? Não necessariamente. Quando o juiz fixa a sentença, se aquele e aí acaba condenando você e impondo uma pena, ele vai dizer se a pessoa já estava presa preventivamente, por exemplo, ele vai dizer se ela precisa continuar presa, tá? Se a pessoa está solta, ele também vai dizer se ela vai ficar solta ou vai ser presa. Mas o juiz ele tem que dar fundamentos para essa prisão. Não é prender só porque foi condenado. Porque nesse momento em que você é condenado, lá na primeira vez, logo após a audiência, não teve ainda o chamado trânsito em julgado, ou seja, você tem direito a vários recursos. Então aquilo não é absoluto. Então nenhum juiz pode te prender só porque te condenou naquele primeiro momento, tá bom? Isso é muito importante. Então ele vai ver se há necessidade realmente de você ficar preso. O que eu aconselho você fazer?
o advogado que te acompanha, né, que te representa, seja ele particular ou defensor público, antes da sentença, lá nas alegações finais, ele vai dizer, vai pedir para que você seja solto ou seja mantido solto até o final de todos os recursos, caso haja uma condenação. Então, tudo depende do caso em concreto, ok? Outra pergunta também como que eu sei do resultado de um julgamento? Você vai saber através do defensor público ou através do advogado particular. Então, se você não teve dinheiro, né, condições financeiras de arcar com o defensor, com um advogado particular, você está sendo assistido pela defensoria, é interessante a família ficar acompanhando o julgamento desse processo, olhando no site do Tribunal de Justiça do Estado, onde está o processo, ou indo até o fórum, até o local da Defensoria Pública para obter informações. Uma outra pergunta também que é muito importante, e aí essa é a top, é aquela que eu falei que não tem condenado que não me pergunte isso. Roberta, se eu recorrer, a minha sentença, a minha condenação pode ficar pior? Então imagina, doutora, que eu fui condenado a 10 anos. Se eu recorrer, a minha pena pode aumentar para 20, por exemplo? Essa pergunta ela é muito frequente. Veja bem, assim como você pode recorrer pela defesa, o Ministério Público pode recorrer. Então, se for você apresentou recurso, imagina que você foi condenado a pena de 10 anos. O Ministério Público não recorreu, ele ficou satisfeito com aquele resultado. Só o seu advogado recorreu. Nesse caso, o tribunal que vai julgar esse recurso, ou ele absolve, ou ele mantém a condenação com uma pena menor, ou ele mantém a condenação com a mesma pena. Ele só pode agir dessas 3 formas, ou seja, em nenhuma hipótese, quando só tem recurso da defesa, pode o tribunal aumentar a pena ou agravar a situação do condenado. Tá? O nome disso, embora você não seja advogado, mas eu sei que tem alguns colegas que estão me assistindo, é reformatio impedius. Não há essa possibilidade. Eu não posso reformar uma sentença para prejudicar aquela pessoa que recorreu. Isso quando só o acusado faz o recurso. Se o recurso foi feito também pelo Ministério Público, aí a situação é diferente. Vão ser 2 recursos, o da defesa e do Ministério Público. Então, pode acontecer do Ministério Público, no recurso dele, pedir para aumentar a sua pena. Se o tribunal achar que as razões lá que o Ministério Público levantou são verídicas, são contundentes, ele pode piorar a sua pena. Entendeu? O que mais que eu posso aqui responder para vocês? Se a condenação for mantida, eu devo me apresentar imediatamente? Imagina que o recurso foi negado e a sentença foi mantida exatamente. Aí eu tenho que me apresentar espontaneamente? Você, condenado? Veja bem, às vezes existem outros recursos, não é só o recurso da apelação. Então, o mais aconselhado é que você converse com o seu advogado, né, ou com o defensor público, e através dessa conversa ele vai te orientar de como agir. Mas, de qualquer maneira, depois que... Imagina que você recorreu, né? Você foi condenado, teve uma pena, fez um recurso, o recurso foi negado e a condenação e a pena foram mantidas. Depois que transita em julgado, ou seja, que não cabe mais nenhum outro recurso, você é intimado para cumprir aquela pena. Aí vai ser expedido um mandado de prisão contra você. E nesse caso, você pode se apresentar espontaneamente, sim. Mas é interessante que você fique sabendo de tudo isso através do seu advogado particular ou do defensor público. Ele vai indicar qual o melhor momento para você se apresentar, tá bom? E aí, gostou desse vídeo? Eu espero ter esclarecido todas as dúvidas, pelo menos a grande parte delas.
Se ficou ainda alguma dúvida, né, de uma pessoa condenada, o que ela pode fazer, se você ainda tem dúvida de como funciona isso, eu estou à disposição. É só registrar nos comentários que eu vou ter um enorme prazer em te responder. Desejo para você uma linda semana e até o próximo vídeo, viu? Não esqueça de curtir se por acaso esse vídeo foi útil para vocês, porque quanto mais vocês curtirem, mais o YouTube vai reconhecer como um conteúdo de qualidade e importância, e aí vai ser compartilhado com outras pessoas. Agradeço pela sua atenção e até o próximo. Um beijo muito carinhoso. Fica com Deus. Tchau.